Mas vamos para a palavra. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. É bem conhecida essa passagem. Diz assim, ó. E foi Jabes mais ilustre, mais o quê? Ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores eu dei a luz. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizer que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha o quê? Pedido. Esta oração de Jabes, pessoal, ela é um exemplo de fé e superação. Estamos encerrando hoje aqui, o mês da preparação. Amanhã já começa o mês de abril. E nós precisamos aprender, usar a nossa fé e saber superar os momentos. Como eu falei aqui, nós vivemos grandes momentos aqui bons e vivemos desafios. E chegamos até aqui. Amém, pessoal? E isso só é possível se nós usarmos a nossa fé e acreditarmos que nós somos capazes de superar qualquer situação. O Jabes, o nascimento dele foi causado dor. Tanto que a mãe dele colocou o nome dele de Jabes, que significa causador de sofrimento, ou que causa dor. Então imagina, no passado se usava muito isso, no nascimento de uma criança, os pais ligavam muito a alguma coisa daquele nascimento para colocar o nome da criança. Então imagina quando chamavam o Jabes, ou causador de dor, vem cá, ou causador de sofrimento. Olha o nome que foi colocado sobre ele. Então, ou seja, já nasceu numa situação que poderia travar a vida dele. Jabes poderia ter marcado uma vida de derrotas. Quantas pessoas que falam, pastor, a minha vida é assim porque quando eu nasci, meus pais fizeram isso. Ou porque aconteceu isso no meu nascimento. Ou pastor, eu estava bem, mas quando eu era criança aconteceu isso na minha família. E isso marcou a pessoa e a pessoa não conseguiu se libertar disso. E ela marcou uma vida de derrota, de sofrimento. E ela traz esse sofrimento com ela devido àquilo que aconteceu lá atrás. Mas o Jabes foi diferente. O que ele fez? Ele tomou uma decisão de reagir. Ele colocou a sua fé em ação. A Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? É morta. Então, Jabes, que poderia carregar um destino de sofredor, daquele que é causador de dor, de sofrimento, mudou a história ao ponto da Bíblia dizer que ele se tornou mais ilustre do que seus irmãos. O que é mais ilustre? Aquele que mais se destacou, que mais sobressaiu, aquele que mais venceu, ou seja, que no meio dos seus irmãos, ele que estava acima de todos eles. Mas por que isso aconteceu? Na oração que o Jabes fez, ele fez 3 pedidos para Deus. E são 3 pedidos que nós também precisamos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui agora. O primeiro pedido que ele pede, no versículo 9, ele fala assim, versículo 10. Porque Jabes invocou a quem? O Deus de, dizendo, se me abençoar, muitíssimo. Primeira coisa que ele pediu para Deus foi a bênção de quem? É o que nós precisamos. A primeira coisa na vida, pessoal, em tudo, tem que ter a bênção de Deus. Muitos estão desprezando isso. Não sinta ofendido no que eu vou ilustrar, citar alguns exemplos. Se no meio desses exemplos talvez sirva para você, não é para te ofender, mas é para abrir os teus olhos. Tem pessoas que iniciam casamento e não vêm mais diante do sacerdote para ser abençoado. Não valoriza a bênção sobre o casamento. Tem pessoas que iniciam uma empresa, um trabalho, e não buscam a bênção de quem? De Deus.
A maioria das vezes, se nós não vigiarmos, nós começamos o nosso dia sem pedir primeiro o quê? Bênção de Deus. Quantos dias que dão errado e a coisa não vai, e aí quando você lembra o dia, você começou tão apressado e você não pediu a bênção de quem? De Deus. Uma das práticas que nós, titulado como crente, né? Porque nós somos titulados como povo crente, que era muito feito, na época que eu era jovem, já adolescente, criança, eu aprendi muito isso com os meus pais, não fazer uma refeição sequer, sem primeiro o quê? Agradecer. Mas quantas vezes comemos e não pedimos a bênção? E aí afora vai. Nós estamos deixando de lado. E a bênção de Deus é algo principal na nossa vida, tem que ser a primeira coisa. Se você não estiver aqui debaixo da bênção, tudo que você fizer não vai produzir da forma que você gostaria. Se a sua vida não estiver debaixo da bênção de Deus, você não vai ser feliz da forma que você gostaria. E hoje muitos estão fazendo isso. Lá no livro de Provérbios, marca aqui que eu volto. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que... E não o quê? A bênção do Senhor é que enriquece. Então, se eu começo a deixar a bênção de Deus de lado, eu não vou ter a prosperidade que eu gostaria de ter. Eu não vou ter a felicidade que eu gostaria de ter. Quantos estão levando aí a sua vida sentimental, profissional, financeiro, sem a bênção de Deus? A primeira coisa que precisamos é da bênção de Deus. Não anda sem a bênção de Deus. Não dê um passo se não estiver debaixo da bênção de quem? De Deus. Porque é ela que enriquece. É ela que vai valorizar a sua vida. É debaixo da bênção de Deus que você verdadeiramente vai ser feliz. Mas tem que estar debaixo da bênção de Deus. Então não deixa a bênção de Deus de lado. Ainda que muitas vezes você vai ser titulado como crente, e tem que ser crente. Amém, pessoal? Tá? Você não pode levar para o lado da crentice, mas crente você tem que ser. Tem que ser aquele que crê. Que tem a fé de quando compra uma roupa nova, que você consagre ela. Quando você vai colocar algo na sua vida, que você abençoe ela. Muitas vezes nós valorizamos, você compra uma casa, vou consagrar a casa. Correto. Mas é a roupa que você comprou nova, você consagrou ela? O dinheiro que você recebe, você abençoa ele, agradece? É fiel com o seu dízimo? Porque não basta só pedir, tem que agir. Amém, pessoal? Tem que estar de acordo com a palavra. Então, a primeira coisa que o Jabes pediu é que Deus o abençoasse pouco, muitíssimo. Porque ele sabia que era com a bênção de Deus que ele ia mudar a história dele. É com a bênção de Deus que você supera qualquer situação. É com a bênção de Deus que você vai destacar em qualquer lugar que você está. Amém, pessoal? O José, conhecido como José do Egito, aonde ele ia, Deus o abençoava. Vendeu ele como escravo na casa do Potifar. Lá ele se tornou o mordomo principal. O Potifar viu nele um homem sério. Aí o diabo engana a mulher de Potifar, ela arma tudo aquilo lá, mente, e entre ela e o servo, o marido acreditou na mulher. Debaixo de uma mentira tremenda, foi parar lá na cadeia, lá no cárcere. Lá a bênção de Deus estava com ele. O carcereiro, o chefe da prisão, colocou ele para tomar conta de tudo. Porque ele tinha a bênção de quem? De Deus. Até chegar a hora do próprio faraó, ter o conhecimento de José, mandou chamar. José chega lá, revela o sonho, você conhece isso?
E ele sai do cárcere, da prisão, para se tornar o segundo do Egito. Amém, pessoal? Porque ele tinha... A bênção de Deus. Olha para o irmãozinho do lado e diga: está entendendo, cabeção? Fala para ele: cabeção não é cabeça grande não, de teimoso. Que na minha terra mineira, a gente fala quando o mineiro é teimoso, fala: o mineiro é cabeçudo, hein? Teimoso. Então o que nós precisamos? Então o que você precisa realmente para vencer? Da bênção de Deus. Estando debaixo da bênção de Deus, meu irmão, você pode estar no deserto ou numa cidade maravilhosa chamada São José do Rio Preto. Deus vai te honrar. Deuteronômio capítulo 28, vamos para lá? É bem conhecido também. Eu vou ler do versículo 1 em diante, mas eu quero partir das bênçãos. Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus sobre todas as nações todas estas bênçãos virão sobre ti, quando ouvires a voz do Senhor teu. Agora olha a listagem das bênçãos. Bendito serás tu, aonde? Bendito serás? Meu irmão, pode ser pequeno o local, você vai ser abençoado. Qualquer lugar, porque não é o lugar, é a bênção que está sobre você. Mas quantas vezes eu já ouvi isso, a pessoa fala: eu tenho que sair daqui porque esse lugar não presta, esse lugar não vale nada. Não. Se você estiver debaixo da bênção, não é o lugar, é você. Amém? Irmão Aparecido aí. É a bênção de Deus sobre você. Então, na onde você estiver, o que você precisa? Da bênção de Deus. Seja lá no campo, seja onde? E aí ele continua listando a bênção. Você estenda a bênção. Versículo 4. Bendito serás tu na cidade. Versículo 3. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu? E o fruto da tua? E o fruto dos teus? A criação das tuas? E os rebanhos das tuas? A linguagem, né, é do campo, que a Bíblia é extraída nisso. Mas você vai trazendo: bendito os teus filhos, bendito tudo que você tem. Amém, pessoal? Porque você vai estar debaixo da bênção de quem? E aí vai listando, né? Versículo 5. Bendito o cesto da tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito o quê? Ao sair. Eu gosto muito desse versículo 6. Sempre quando eu vou consagrar um veículo, um automóvel, ou até uma casa, eu sempre cito ele. Meu Deus, estou colocando essa unção para que seja bendito aquele que entrar e bendito quando sair. Estando debaixo da bênção, meu irmão, você entra e sai sendo abençoado. 7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção estará contigo nos teus, e tudo que puser o quê? Te na terra que te der o Senhor teu, o Senhor te confirmará por si, povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu e andares nos teus. Todos os povos da terra verão e te chamarão pelo nome do Senhor e terão temor dele. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais. O Senhor te abrirá o céu para dar chuva na terra na tua terra e no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás o quê? O Senhor te porá e não estará em cima e não, quando obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e não te desviarás todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para...
para andares por outros deuses para o servir. Estando com a bênção de Deus, qualquer lugar que você for vai ser abençoado. Aonde você colocar sua mão será o quê? E tudo que gerar através de você será abençoado. Então a primeira coisa que nós precisamos é de quê? Olha para o irmão do lado e diga, entendeu, cabeção? Quem entendeu, diga amém? Então volta lá para a segunda crônica, para a primeira crônicas, capítulo 4. Então ele diz, o Senhor me abençoares muitíssimo. Ele sabia que era com a bênção de Deus que ele ia mudar a história dele. Segunda coisa que ele pede. Porque Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, se me abençoares muitíssimo. E olha só, e os meus termos, o quê? Amplificar. O que ele pede aqui? Ele pede para que Deus venha com a prosperidade e amplia o território dele. Ele não queria ficar limitado na dor que eles tinham. Né? Pior coisa na vida, pessoal, é quando você se prende nos seus fracassos. Porque, infelizmente, nesse mundo, pessoal, nós temos os altos e baixos. Quem já foi criança aqui, levanta a mão. Você já foi? A criança, para andar, primeiro ela leva o quê? Os tombos, não é? E quando ela cai, o pai fala, fica caído mesmo, cai mesmo, é isso? O que o papai e mamãe falam? Levanta, não foi? Fala para o irmão, está entendendo, cabeção? Lembra disso? Porque quando você fica preso, você vai limitar e você não terá sucesso, você não vai superar. Não vai. Por exemplo, na nossa história, pelo menos no meu período de vida, eu creio da de vocês também, a pandemia foi algo marcante para todo mundo, sim ou não? Mas agora já ficou para onde? É uma nova? Não podemos prender nisso. Nós temos um Deus de prosperidade. O nosso Deus que nós servimos, pessoal, nos fez capaz de superar qualquer situação. Você é capaz, talvez não é capaz de imaginar o poder que você tem de superação. Amém? Não se limita. Confia no Deus que você serve e crê nisso. Eclesiastes capítulo 5, marca que eu volto aqui depois. Eclesiastes 5, versículo 19. E quanto ao homem, a quem Deus deu o quê? Riqueza e... Agora olha essa parte. Ele deu o quê? Poder. Deus só não nos coloca na bênção, mas também nos dá poder para abençoar, para desfrutar daquilo que Ele nos deu. Você está neste mundo, meu irmão, com a bênção de Deus e com a capacidade de desfrutar de tudo que você precisa. Amém? Ele deu poder, vamos ler de novo? Poder para deles o quê? Comer e da porção, e tomar da porção e gozar do trabalho, do seu trabalho. Isso é dom de quem? De Deus. Deus já nos deu a capacidade de você comer do melhor desta terra. A capacidade que você tem de superação, ela é tremenda. Tanto, me perdoe se tiver alguém nessa posição, tem pessoa, por exemplo, que muitas vezes acontece um acidente com ela, ou até mesmo de nascença, e ela perde um dos seus membros, braço ou perna. E a gente vê história de pessoas que superaram de uma forma tremenda. Tem um palestrante que ele não tem os 2 braços nem as 2 pernas. E o homem dá palestra para homens, para empresários, pessoas importantes deste mundo. Isso é capacidade de superar? São. Às vezes a pessoa não tem os braços, né? E ela aprendeu a escrever com os dedos dos pés. Quem já viu isso? Este é o homem. Amém, pessoal? Essa é a capacidade que Deus nos deu. Às vezes a pessoa perde a visão, ela não consegue enxergar, e ela consegue sobressair mais do que pessoas que têm a visão perfeita, porque ela acredita na sua capacidade de superar. Essa é a capacidade que eu tenho, que você tem. Amém, pessoal? Lá no livro de Gênesis, vamos para lá? Primeira página da Bíblia Sagrada, capítulo 1. Versículo 26 em diante. E disse, quem falou? E disse Deus, façamos o homem a nossa
imagem conforme a nossa. E olha essa palavrinha. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que move sobre a. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o macho e fêmea e Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore que há fruto, que há fruto de árvore que dá semente, e sirvosão para. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, que há alma vivente, toda erva verde lhe será para. E assim foi. Olha o finalzinho, versículo 31. E viu, vamos ler comigo? E viu Deus tudo quanto tinha, e eis que era. Não ouvi essa palavra, era o quê? Olha aqui para mim. Deus viu que você é muito bom. Amém? Olha para o irmãozinho. Deus viu que você é muito bom. Olha para o irmão e fala: você entendeu, cabeção? A capacidade que Deus nos deu é para dominar. Amém, pessoal? Deus fez o homem com essa capacidade, tanto que Ele nos fez a sua imagem e a sua o quê? Semelhança. Debaixo da bênção dele, meu irmão, você é capaz de superar qualquer momento difícil da sua vida. Você vai falar que não é fácil, realmente não é. Mas é possível. Porque você vai estar debaixo da bênção de Deus. Quando você vê uma história de superação, e hoje na internet é fácil, você entra e você vê histórias tremendas, testemunhos tremendos. Não foi fácil, mas a pessoa conseguiu. Amém? Então fala para o irmão: não vai ser fácil. Mas fala para ele, dá uma sacudida nele, fala: você é capaz. Amém? Então fala para você mesmo, fala assim: eu sou capaz. Foi isso que Jabes entendeu, pessoal. Ele sabia que primeiro ele precisava de quê? Da bênção. Segundo, ele falou: Deus, amplie o meu, porque ele queria prosperar, queria vencer. Ele não pediu facilidade, porque nós temos uma tendência de querer fazer isso. Me perdoa se tiver alguém que faz isso. Quando você fala, está acumulada a cena, mega cena, você vai para a fila, todo mundo lá. E daí vai assim: Deus podia me ajudar eu ganhar na loteria. Não é assim que a pessoa faz? Já viu muitas vezes a pessoa te pede algo no semáforo e tal, você fala: olha, eu tenho um terreno ali para capinar e tal, vou te dar X. A pessoa manda você capinar. Ela não é Paulo? Olha o Paulão aí. Vamos te ver, Paulo. Porque, na verdade, as pessoas não querem a bênção, porque a bênção, a prosperidade de Deus vem assim. Deus fez você capaz. Amém? Deus fez você capaz. Há uma capacidade em cada um de nós, meu irmão, de sobressair de uma forma tremenda. Cada um tem uma força interior tremenda. Amém? Um homem pode, muitas vezes você pode cair, te derrubar, mas se você crer, você levanta quantas vezes você quiser. Amém? E ainda tem uma palavra profética, que a glória da última casa. Faz assim com a mãozinha. Bate na cabecinha do irmão com todo respeito. Entenda aí, cabeção. Então olha aqui para mim, não fica preso. Não fica preso naquilo que te causou dor. Não fica preso naquilo que no passado deu errado. Não fica preso porque no passado você tentou e não funcionou. Usa a sua fé. Amém? Busca a bênção de quem? E peça para Ele ampliar o seu território. Amém, pessoal? Peça isso. Tão bom.
né? Esse dia eu estava conversando com as tias da escolinha. Aqui não tem tia não, mas depois vocês mandam um recado para elas lá. Então, às vezes as tias começam a ver crianças chegando, vai, meu Deus, hoje vai ser difícil. Não, tem que... Porque cada criança lá é um pai que está aqui, uma mãe que está aqui. E cada criança que está nascendo, é a igreja crescendo. A unção. Amém, pessoal? Então, muitas vezes, tinha que ampliar o seu território com a bênção de Deus, meu irmão. Você é capaz de superar. Há uma unção em você para sobressair. Amém? Volto a repetir. Às vezes a pessoa, num momento infeliz, perde o braço, perde a perna, perde isso. Se ela se abater, ela fica ali. Mas se ela acreditar no Deus que ela tem, ela vai sobressair. Eu estava numa cidade ali perto de Bragança Paulista, chamado Serra Negra. Quem já ouviu falar? É uma cidade turista. Muito gostosa, cidade pequena e tal. Estava passeando lá com a pastora Eda e o Fábio. A gente tinha ido olhar um imóvel para a nossa igreja lá. Aí, como escureceu, chegou a tardezinha, eu falei para vamos aproveitar, vamos jantar aqui mesmo. Aí nós fomos lá, na praça, tem uns barzinhos. Aí antes de ir lá, nós fomos tirar uma foto. Tem aquele, né, eu amo Serra Negra, aquelas coisas. Aí de repente chega um rapaz perto de nós, numa cadeira de rodas eletrônicas, dessas modernas. Ele veio andando, parou assim, falou assim, boa noite. Vocês gostariam de jantar? Aqui está o cardápio. Nos atendeu de uma forma tremenda no meio da praça. Fala, eu trabalho ali naquele restaurante. Vai valer a pena. A maneira que ele fez. E não foi por dó não, tá? Foi pela maneira que ele mostrou. Eu fui jantar lá. E aí quando eu estava jantando, estava observando ele trabalhando. E tinha outros em perfeita saúde, olhando fisicamente, com o mesmo cardápio, mas paradinho, tímido. E ele ia num, ia no outro, ia num, ia no outro. Trabalhando. Eu não sei quem que ele é, se ele é parente do dono, se é só um funcionário. Mas eu olhando, eu falei só, está sobressaindo. Mais do que todos. Vamos dizer que eu fosse alguém que tivesse para contratar alguém ali. Ele já estava contratado. Então, meu irmão, esta é a capacidade de superar. Não deixa nada no passado te limitar. Foi uma experiência ruim, pastor. Foi. Mas debaixo da bênção de Deus você sobressai. Foi algo que machucou, doeu, não foi fácil. Mas hoje, com a bênção de Deus, você vai sobressair. Volta lá para terminar. Para as 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, olha o finalzinho, e a tua mão for, e fizer que do mal não seja, olha que coisa tremenda. Então ele pediu primeiro a bênção de Deus. Segundo, a prosperidade de Deus. Terceiro, a proteção de Deus. São as três coisas que nós precisamos. Da bênção, da prosperidade que vem de Deus e da proteção. Só Deus, pessoal, é o nosso seguro total. Amém, pessoal? Isso não estou dizendo que você não deva fazer seguro total do seu carro. Faça, viu? Quem tem carro aqui? Não deixe de fazer, não. Mas o nosso seguro total de fato, de verdade, é Deus. Ele é a nossa proteção. Ele é o único capaz de guardar em todos os sentidos. Amém, pessoal? Porque olha aqui para mim. A nossa vida não pode ser só protegida aqui. Porque essa nós sabemos que somos passageiros. Vai chegar um dia que nós não estaremos aqui mais. Mas se nós estivermos guardados e protegidos por Ele,
vamos continuar felizes do outro lado. Amém, pessoal? Então nós precisamos da proteção. Era isso que o Jabes precisava. Ele precisava da bênção, da prosperidade e porque com a proteção de Deus, a marca do passado não ia falar mais alto. Se a mão de Deus estava sobre ele, nada ia poder atingir ele. Amém, pessoal? Então o que eu preciso, o que você precisa, é da bênção de Deus, da prosperidade que vem de Deus e da proteção dele. Se está debaixo da proteção, guardado por ele, você pode ter certeza que você vai estar no seguro total. Amém, pessoal? Aí 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será? Praga nenhuma vai chegar onde? Porque você vai estar debaixo das asas protetoras de Deus. O que nós precisamos é disso. Da bênção dele, da prosperidade dele e da proteção de Deus. Amém? Se você tiver essas 3 coisas na sua vida, você pode ter certeza que você será feliz em qualquer área da sua vida. Eu não estou dizendo que você não terá lutas, as batalhas virão, mas vai ser colecionando vitórias. Amém, pessoal? Você não chegou até aqui por moleza, muitas lutas você já teve, e você venceu. Sim ou não? Quem já passou por lutas? E Deus te trouxe até aqui. Faz assim com a mãozinha, olha para o irmãozinho e fala, Deus te trouxe até aqui. Fala assim, então levanta a cabeça, cabeção. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus. Amém.